Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 20 ao 26. Está escrito assim: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amados, aqui nós vemos esta passagem a respeito daquela figueira que Jesus encontra saindo de Betânia. Jesus estava com fome, olha para a figueira e só encontra folhas e ele se aproxima dela. Não tinha figos, a Bíblia fala, porque não era tempo de figos. E então ele diz para a figueira: ninguém mais coma do seu fruto. E aí, no outro dia, quando eles vão passar pelo mesmo caminho, Pedro olha e diz: Olha, Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí, muitas vezes, nós podemos olhar para essa passagem e pensar: Poxa, mas Jesus amaldiçoou essa figueira, né? Ela secou, mas a Bíblia fala que não era tempo de figos. E por que que ele fez isso? Então, quando nós vemos essa parte em que ele fala para aquela figueira, nós precisamos entender um pouquinho de como é o processo ali de amadurecimento dos figos, o crescimento da figueira. E quando nós lemos a respeito disso, nós compreendemos que era perto do tempo da Páscoa, né? Quando nós vemos o que estava acontecendo, estava perto do tempo da Páscoa. Então, não era realmente tempo de dar figos, mas era um tempo em que as figueiras tinham folhas e elas tinham brotos comestíveis, que 1 ou 2 meses depois se transformariam em figos, em frutos. E aí, quando Jesus viu aquelas folhas, bom, se tem tantas folhas assim, com certeza tem os brotos comestíveis. Provavelmente é uma figueira que está crescendo um pouquinho fora do seu tempo ali, né? Uma bênção, vou encontrar algo para comer. E olha e não encontra nada, só tem as folhas. De fato, não era o tempo de dar frutos, mas a aparência dela dizia que ela estava dando frutos mesmo fora de tempo. E não foi isso que aconteceu. Então, Jesus traz um ensinamento. Claro que quando nós olhamos essa passagem, nós podemos compreender que Jesus estava profeticamente falando a respeito de Israel, né? Israel, ele chamou tanto a atenção dos fariseus, foi um pouco antes dele purificar o templo, foi exatamente quando ele estava indo e chegando em Jerusalém para purificar o templo, então ele fala para aquela figueira: se você não tem fruto, ninguém mais vai comer do seu fruto. Então, claro que toda essa atitude de Jesus é uma atitude profética em relação a Israel, que algumas vezes na Bíblia é comparado com a figueira. Mas nós podemos extrair lições grandiosas para a nossa vida aqui. Quando eles passam no outro dia e Pedro vê aquela figueira seca e ele diz: Olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está ali, está seca. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus olha e diz assim: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. E aí Jesus traz um ensinamento sobre oração. E aí ele diz assim: tudo que vocês pedirem em oração,
Creiam que vocês já receberam e assim sucederá. E quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Por quê? Porque vocês perdoam assim como o Pai Celestial perdoa os pecados de vocês. Agora, se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não tem como perdoar os pecados de vocês. Veja, amados, que Jesus linka um ensinamento um com o outro. Ou seja, aquela lição da figueira nos revela que uma vida apenas de uma aparente fé, aparente confiança, ela não é frutífera, né? Uma vida que só é superficial, ela não está agradando a Deus. Nós já vimos ontem falando sobre orações que não são respondidas, que são orações egoístas, mal intencionadas, e hoje nós não vamos falar sobre as orações não respondidas, vamos falar apenas sobre as orações que estão alinhadas com a verdade de Deus. Sobre esse tipo de oração, Jesus está falando aqui. Se você orar, você não duvidar, você crê no seu coração, vai acontecer. Você pede, você crê que já recebeu e assim vai acontecer na sua vida. Então Jesus está dizendo assim, não adianta você viver apenas com uma aparente fé, aparente confiança. É necessário existir uma confiança completa. Sabe quando Jesus chega para analisar, será que a nossa vida de fé é uma vida de fé completa ou é uma vida de fé superficial? Falamos da boca para fora que cremos, mas duvidamos no nosso coração a respeito das verdades de Deus, da vontade de Deus para nós. Mas essa é a lição que o Senhor está nos ensinando aqui hoje. E é interessante porque ele sempre conecta a vida de oração com uma vida de perdão, uma vida perdoadora. Quando ele ensina lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele ensinou sobre a oração do Pai Nosso, que os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso, no final ele diz assim, e vocês devem perdoar, assim como vocês foram perdoados. Se vocês não perdoarem os seus ofensores, o Pai Celestial também não vai perdoar vocês. E agora ele fala a mesma coisa. Ou seja, existe uma conexão entre uma vida de fé genuína, uma vida completa, de confiança completa no Senhor e de perdão. Não tem como nós divorciarmos. Eu tenho uma vida de oração, mas o meu coração está amargurado, rancoroso e não perdoa. Não tem como dividir isso, divorciar isso. É impossível. Jesus esclarece aqui que nós só teremos uma vida de oração frutífera, uma vida de oração que terá resultado quando nós depositamos uma confiança completa no Senhor e alimentamos um coração perdoador. Não tem como nós, eu confio no Senhor e manter um coração amargurado. Não, a vida de oração dessa forma não vai ser frutífera. Não vai ser frutífera, ela vai secar. Ela vai ser seca, vai ser uma vida infrutífera. Não vai conseguir dar alimento. Amados, eu não sei vocês, mas eu quero levar uma vida, eu anseio levar uma vida todos os dias que seja fonte de vida para outras pessoas, seja fonte de alimento para outras pessoas. Então aqui nós aprendemos como que nós fazemos isso, como que nós deixaremos de levar uma vida apenas de aparência, assim como aquela figueira que aparentava ter frutos, parecia, mesmo não sendo a época de frutos, a aparência dela dizia, ela está dando frutos fora de época. E de repente Jesus chegou perto dela, não tem fruto nenhum. Então que ninguém mais coma do seu fruto. Amados, quantas e quantas vezes nós, infelizmente, amados, infelizmente vivemos assim, temos a aparência de que estamos dando muitos frutos, mas na verdade, quando vem aquele zoom, né, como se fosse uma câmera, vem o zoom aproximando
e começa a olhar com cada detalhe a nossa vida, a gente olha, puxa, mas é só uma vida de aparência. Não é uma vida frutífera. Ah, mas eu oro, mas não é uma oração que traz resultado. Por quê? Porque muitas vezes está conectado com um coração amargurado, não perdoador, e é impossível ter resultados alimentando um coração amargurado e não perdoador. Muitas vezes é uma vida de oração que não traz resultados, porque literalmente só se preocupa com a aparência. Não se preocupa com um relacionamento profundo com Deus, não se preocupa que a vida de Cristo de fato seja revelada em nós e através de nós. Estamos ali apenas preocupados com a aparência. E mais do que nunca nós vivemos numa geração da aparência, da superficialidade, do selfie, das redes sociais. As pessoas conhecem umas às outras superficialmente, apenas pela rede social. Mas será que de fato aquela pessoa ali tem vivido um cristianismo genuíno? Será que de fato aquela pessoa tem vivido uma vida de oração frutífera? Que ela confia completamente na suficiência de Cristo Jesus. Ela tem um coração perdoador, alimenta um coração pacificador, manso, humilde, e ela se rende completamente ao Senhor. Como tem sido a nossa vida, amados? Sabe, chegou o tempo de nós sairmos dessa superficialidade. Essa superficialidade, ela traz uma aparente beleza, mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não existe beleza de Cristo, que não existe o bom perfume de Cristo. Pelo contrário, é só uma religiosidade vã, uma religiosidade vazia. Sabe, amados, quando eu falo isso, eu falo porque primeiro Deus ministra o meu coração. O meu coração, como eu tenho vivido, eu tenho compartilhado, quem nos acompanha há mais tempo sabe disso, às vezes eu compartilho uma coisa ou outra com os irmãos sobre a minha vida, o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem feito comigo, e uma das coisas que tem marcado a minha vida é há algum tempo já, o Senhor falou comigo, não adianta nada dar frutos que só as pessoas lá de fora vão enxergar. Dê frutos dentro da tua casa. Frutifique dentro da tua casa. O melhor testemunho que você vai receber são dos seus, daqueles que convivem com você, daqueles que moram com você, daqueles que estão junto de você. Esses sim, se eles falarem, não, é nítido o agir de Deus na vida da Catiane, é nítido que ela tem se rendido ao Senhor, eu posso ver isso nas atitudes dela, na fala dela aqui dentro de casa, na forma dela de viver aqui. E às vezes nós nos preocupamos tanto com a aparência, com o que os outros lá fora estão falando, estão pensando a nosso respeito, e a nossa família, nós simplesmente desprezamos, levamos uma vida infrutífera dentro da nossa casa. Sabe qual é o testemunho do coração? Não aquele que ela fala, é sim. Qual é o testemunho do coração daqueles que convivem com você? O que eles podem falar a seu respeito? Não na sua frente para talvez chamar atenção ou para querer uma aprovação, não ficar mal ali com você. Não, mas você já parou para pensar nisso? Mas eu não sei vocês, não é minha preocupação com as pessoas, mas eu quero que a minha família, aqueles que convivem comigo, eles possam olhar e dizer que de fato eu tenho levado uma vida, não é uma vida sem erros, mas é uma vida rendida a Deus. Que haja um reconhecimento, poxa, realmente a Catiane tem vivido uma vida de rendição a Deus, isso é nítido. Isso fica claro, sabe, amados? Então eu não sei vocês, mas eu não quero mais essa vida superficial. Por que eu falo isso com relação a demonstrar os frutos, amados, dentro da nossa casa? Porque dentro da nossa casa, quando eu digo, é com os nossos, né? Com aqueles que estão vivendo ali perto. Não sei, né? Talvez você seja casado, tem o seu cônjuge, tem os seus filhos, enfim. Mas quem tá perto de você, quem convive com você, seu irmão, sua irmã,
seu cônjuge, seus pais, quem está perto, seus filhos, quem pode dar um bom testemunho a seu respeito. Por que eu falo isso? Porque quando de fato nós levamos uma vida profunda com Deus, uma vida de rendição a Deus, nós começamos a agir dentro da nossa casa, dando os frutos de Deus. Por quê? Porque quem nos ofende, vamos dizer assim, né? Quem nos machuca, muitas vezes não são os de fora, são os de dentro de casa, que nós convivemos todos os dias, às vezes liberam uma palavra que nos magoam, que nos chateiam, às vezes falam algumas coisas que nós não gostamos, assim como nós fazemos a mesma coisa, às vezes falamos algo que o outro não gosta, às vezes agimos de uma forma que o outro se sente magoado, chateado, e aí? Nesse círculo de convívio familiar, como tem sido? É só uma aparência? É uma família que é só uma aparência? São os nossos relacionamentos que são só uma aparência de cristãos? Tem uma aparente piedade, mas na verdade estão destruídos por dentro? Sabe, amados, a nossa vida é isso que Jesus está ensinando aqui com essa situação dessa figueira. Sabe, que nós não queiramos levar uma vida apenas superficial. Não, que nós tenhamos como determinação, como propósito para nós, levarmos uma vida de profunda intimidade com o Senhor, e a partir dessa intimidade, nós vamos o quê? Vamos influenciar a nossa casa. Vamos agir com os nossos de uma forma a manifestar a vida de Cristo. E sim, os nossos, aqueles que nos amam, que convivem conosco, talvez no início eles fiquem assim: o que será que está acontecendo? O que será que está havendo? Nossa, parece que ela mudou, parece que ele mudou. O que está acontecendo? Mas à medida que o tempo vai passando e que nós continuamos, perseveramos numa vida de completa confiança em Deus, com um coração perdoador, os frutos da vida de Cristo vão sendo revelados em nós e através de nós. De repente, nós vamos obtendo um bom testemunho por causa de uma vida de perseverança, de fé, de completa confiança em Deus, de um coração livre da amargura, pelo contrário, um coração transbordante de graça, de compaixão, de misericórdia. Amados, que eu e você, nós tomemos como propósito esse modelo de vida. Sabe, esse modelo de vida de exibição é o que tá cheio por aí. Tem muita exibição, muita gente com muitos likes, com muitas curtidas, com muitos vídeos, com muita coisa. Nós vemos isso. Mas quem são aqueles que têm ido para o secreto e deixado Deus agir a partir do secreto? Tem permitido que Deus molde para que não leve apenas uma vida de aparência, mas que aquilo que elas vivem, que aparece, não seja só algo superficial, mas seja algo profundo, algo que revela um relacionamento profundo com Deus. Muitas vezes, amados, muitas vezes são poucos. E aí nós conseguimos ver isso por atitudes, por palavras. Jesus já disse que nós conheceríamos as pessoas pelo fruto que dariam, e o fruto muitas vezes leva tempo, nós precisamos de um tempo para observar, analisar, ver se de fato aquelas pessoas estão vivendo o que elas dizem viver. E isso vem a partir de nós, né? Primeiro é conosco. Será que nós temos vivido de fato o que dizemos viver? Quando eu ministro isso, é porque primeiro o Senhor tem ministrado o meu coração. Primeiro o Senhor tem moldado o meu coração, a minha mente, o meu caráter. Tem falado: filha, eu quero que de fato a minha vida seja revelada através de você. E sim, começa com os nossos, dentro da nossa casa. Porque é com os nossos que nós temos os maiores desafios, amados. Não é com as pessoas que nós não conhecemos. Quando alguém que nós não conhecemos fala alguma coisa
que nós não concordamos ou que vem para tentar nos ofender, a gente olha, deixa isso para lá. Agora, quando é alguém que está perto de nós, que vive conosco, aquilo machuca. E aí, como nós estamos nos posicionando diante dessas circunstâncias, diante desses desafios? É aí que se revela se nós estamos vivendo uma vida superficial, apenas de aparência, apenas tendo folhas, ou se nós estamos de fato permitindo que a vida do Senhor flua em nós e através de nós. Uma vida de completa confiança em Deus, com um coração perdoador, porque o Senhor conecta esse ensino. O ensino de uma vida de fé não está divorciado da vida perdoadora, pelo contrário, está unido, junto. Não tem como levarmos uma vida de fé, de confiança 100% em Deus, sem alimentarmos um coração perdoador. Os dois precisam andar juntos. Então, que eu e você, amados, nós possamos tomar como propósito esse estilo de vida. E aí sim, nós teremos o quê? Receberemos o quê? Uma boa colheita. Porque Jesus disse ali, portanto eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Ou seja, esse aqui, Jesus quando faz essa afirmação, ele mostra como que deve ser a nossa vida de fé, a nossa vida de oração. Por quê? Porque a fé mostra a realidade das coisas que nós não vemos. E é isso que ele está falando aqui. Tudo que você pedir, creia que você já recebeu. Ou seja, pela fé você já pode ver as coisas. Porque a fé mostra a realidade das coisas que nós não vemos com os olhos naturais. Mas pela fé nós podemos ver. Então, que eu e você, em nome de Jesus, nós alimentemos essa vida profunda, essa vida de intimidade com o Senhor, que acaba se revelando numa vida de completa confiança em Deus, uma vida perdoadora, um coração de paz, um coração pacífico, manso, humilde, um coração cheio de graça, de compaixão, de misericórdia, e isso revela o que? Os frutos da vida de Deus. E aí nós não viveremos de uma forma meramente religiosa, mas viveremos de fato o cristianismo, manifestando e revelando a vida de Cristo, que já está em nós, porque o Senhor já depositou a sua vida em nós. O que nós precisamos é alimentar essa vida e deixar essa vida fluir. Através do ensino de hoje, nós aprendemos que uma das coisas que precisamos fazer para que essa vida seja revelada e nós não tenhamos uma vida meramente religiosa de aparência é alimentando uma vida de completa confiança em Deus, de fé, completa dependência de Deus e um coração perdoador. Que eu e você possamos viver assim em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós sejamos fortalecidos pelo Senhor e impulsionados pelo Senhor a levar esse modelo de vida, não uma vida só superficial, uma vida em que muitas vezes os que estão perto de nós anseiam se alimentar do amor, do cuidado, da paz, da alegria que o Senhor mesmo depositou em nós e eles não encontram nada disso porque estamos vivendo de uma forma muito superficial. Pai, nós não queremos viver assim, nos ajuda. Nos ajuda, nós queremos ser fonte de vida para as pessoas ao nosso redor, queremos ser fonte de descanso, de alimento para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos amados. Nós queremos ser fonte de vida, queremos transbordar, revelar, manifestar a sua vida, a vida que o Senhor já depositou em nós. Nós queremos manifestar e revelar essa vida. Nos ajuda a vivermos assim. Senhor, não nos deixa sermos enganados, iludidos por essa mentalidade dessa geração de hoje, de uma vida de mera aparência, uma vida superficial, que se preocupa apenas com as redes sociais, com as curtidas. Senhor, nós não queremos viver assim. Nos ajuda, Pai, por favor. Nós queremos, de fato, ter uma intimidade contigo e a partir dessa intimidade a sua vida ser revelada em nós e através de nós. Nos ajuda a manter uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus, nos ajuda a manter um coração perdoador, cheio de amor, de misericórdia, de graça, de perdão. Nos ajuda nisso, Pai.
em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.